Olá, tudo bem? Começando mais um Diálogo 360, hoje falando sobre saúde, sobre a boa alimentação, a nutrição do corpo, sobre o equilíbrio, os cuidados. A nossa vida muitas vezes nos coloca aí em desafios com relação à alimentação. Será que a gente está indo para o caminho certo? Será que esses exageros, quando eles aparecem também nas dietas, né? Uma dieta muito restritiva. O que a gente sabe hoje? Qual o poder do jejum? Quando a gente está com fome, a gente pensa mais em comer pão? É assim também com você? E os pães funcionais? Que tipo de pães são esses? Eles utilizam que farinha? Será que o problema todo está no trigo? A gente vai conversar sobre alimentação saudável, saúde. A minha convidada hoje é a nutricionista, a doutora Dulce Cardoso. Doutora, que alegria ter você aqui! Obrigada por ter vindo. Denise, eu tô muito feliz. Eu vim pra curtir, apesar do tema ser tão sério. Mas eu vim pra curtir, pra prestigiar todo mundo aqui e também pra celebrar a nutrição, que parece ser algo de estética e tal, mas é algo tão mais profundo. Na verdade, essas pessoas buscam galgar questões lá dentro, sempre, sempre mais. Se a gente arruma alimentação para não ter confusão mental também, a gente já está no melhor início que podíamos ter. Falar sobre alimentação e pensar na fome, na fome e saciedade. Onde é que a gente perdeu isso? Quando é que a gente passou a consumir mais alimentos do que o tamanho da nossa fome, por exemplo? É verdade. Essa questão da ansiedade, todo mundo já faz essa ligação, né? A ansiedade com vazios dentro da gente, e é um vazio que nunca é preenchido. O ser humano é um ser que não é saciado, não se sacia nunca, né? Por questões internas, de saber quem ele é. E aí, um dos vícios é na alimentação. Eu trabalho com vícios também, né? Nutricionista trabalha com vícios. E o pão é um dos maiores vícios, se não o maior vício da humanidade. É porque você fala a gente fala com o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e aqui no Brasil a gente tem uma cultura de consumir pães pela manhã. O café da manhã, ele tem pão. Sim. E aí, o grande medo da maioria das pessoas de ir ao nutricionista é assim, eu não vou não, que ela vai tirar o meu pão, né? E pessoas que consomem muitas unidades, né? Então, 5, 6, 8 pães por dia, ou fazem aqueles lanchinhos, não é a hora do almoço, então você não vai comer um prato de comida mesmo, que é do almoço, da janta, aí você tem que lançar a mão de um lanche, e esse lanche às vezes é o que estraga tudo. Eu sempre penso que assim, a gente não sabe, e é a nossa, como paciente, né, a gente precisa entender, saber fazer as melhores escolhas para os intervalos, porque nas principais refeições, então, só o café da manhã que tem uma coisa cultural aqui bem enraizada que a gente vai debater também, almoço e janta, que a quantidade esteja incorreta, mas a qualidade muitas vezes é boa. Fala um pouquinho sobre isso. Falou tudo. Normalmente as pessoas erram nos intervalos, que é onde elas se perdem mais, porque é mais fácil pensar em almoço e jantar nos 4 grupos que eu sempre digo, todos os nutricionistas, né? O grupo dos vegetais, do carboidrato, da proteína vegetal e da proteína animal, muitas vezes, ainda que seja só ovo. O ovo também é um coringão, né? E aí, nem sempre o ovo aparece nos intervalos. Não sou aqui uma defensora de alimentação animal, né? Já fui vegana e tudo mais, então eu preciso dizer que se a gente tiver essa conscientização de ir mais para o vegetal, é bom para uma série de questões que eu não vou discorrer sobre isso hoje. Mas tem o lado da versatilidade do ovo também nos intervalos. Normalmente as pessoas vão no viciante, que é o pão.
Então, se a pessoa está com muita fome e a gente apresentar qualquer outro alimento, seja uma fruta e um pão, a gente vai no pão sempre. Em pão é o viciante, então. O pão é viciante. Nenhum outro alimento é tão viciante quanto o pão numa hora de fome e nem tão versátil. Ainda que as pessoas gostem bastante de carne, por exemplo, a pessoa não vai cometer uma compulsão em carne, ela vai cometer uma compulsão em pão. A gluteomorfina, então é um derivado morfínico. A gluteomorfina faz parte do pão, vicia. Derivados morfínicos viciam a gente. Então, o pão é altamente viciante. As pessoas, você até comentou, vamos tirar o pão da dieta, né? Qualquer profissional que fale isso, não mexe no meu pão. A pessoa está viciada. Como assim não mexe no meu pão? Ela poderia mexer em qualquer outro alimento, sei lá, numa maçã, num brócolis, mas no pão não, porque o pão é altamente viciante, né? Os outros, qualquer outro, tirando doces, tirando os lácteos, queijos e tal, são viciantes também, porque também tem derivados morfínicos, né? O açúcar por si só já é viciante, mas vai no pão em geral porque permite recheios doces e salgados, ou puro, vai a qualquer momento, ele pode ser congelado ou não, a textura dele é agradável, não é molhado, enfim, a cara dele é bonita, a textura, a maciez por dentro, tudo isso chama muito, né? Seduz muito. Então, é altamente viciante em todos os sentidos, não só pelo derivado morfínico, gluteomorfina, mas por todas as questões visuais e de texturas. O problema do pão é o trigo? É o trigo, basicamente por conta do trigo de hoje, que tem, na época de Jesus, né, já que o pão é um alimento bíblico, é o alimento que mais aparece na Bíblia, né, na época de Jesus eram 12 pares cromossômicos, hoje são 32 pares cromossômicos, então o que fazer com tudo isso, né, diz a doutora Kátia Haranaka também, que ela não se conforma, há 10 anos ela não se conforma, ela fez muitos achados em laboratório, com grupo de pesquisa, e está sempre aí nos canais todos, e ela não se conforma como a maioria ainda não acordou. Claro que o Brasil é um país pobre e precisa do trigo por ter 1/4 do preço do arroz, por exemplo, que poderia ser uma base nossa, é no Japão, mas custa 1/4 do preço do arroz, então como utilizar o arroz num país tão pobre, né? Então a doutora Kátia Haranaka fala muito disso, ela não se conforma como as pessoas esclarecidas e de padrões que poderiam ter acesso a outras farinhas de mandioca, de arroz e assim por diante, e não utilizam, né? Não saem desse vício. Agora, quanto à população como um todo, isso vai sendo estudado aos poucos, porque realmente os malefícios estão aí, não tem como negar. E as pessoas fazem testes, se ficar 1 semana, 2 semanas sem comer o pãozinho, ou tirou o trigo, né? Então, até consome os pães, mas sem o trigo, com outras farinhas, elas percebem uma mudança no corpo. Então, o inchaço vai embora, uma indisposição, fora estufamento, gases, né? Então, a pessoa diz que raciocina melhor, existe uma clareza mental. Tem relação mesmo? É por conta da ligação intestino-cérebro? Não é só isso, mas também? Explica pra gente. Sim, então o glúten, ele tem 2 partes importantes, né? A glutenina e a gliadina, de aminoácidos, esses 2 não conseguem ser mais digeridos pelo nosso intestino, vai agredindo, então não só a doutora Kátia Haranaka, mas o doutor Laí Ribeiro também vive alertando a população sobre os perigos. Eu vou dar um exemplo, quando eu estava estudante de nutrição, faculdade de nutrição, eu era estudante, fazíamos experiências fazendo uma bolinha de farinha de trigo e lavando aquela bolinha com água corrente. Ia saindo umas bolinhas e tal, e o que sobrava? O glúten. Como é esse glúten? Um elástico bem forte, bem grosso, bem duro. Um elástico horrível, gente. A doutora Kátia Haranaka sempre fala que aquilo é como um plástico. Eu
eu acho, tô especulando, parece uma borracha, literalmente, parece uma borracha que sufoca as células. Então, aparece de várias maneiras. O eixo intestino-cérebro é o mais acometido, porque as nossas capacidades intelectuais, cognitivas, são as primeiras que aparecem e mesmo que apareçam depois, é muito relevante na vida, na qualidade de vida, na autonomia da pessoa, é seríssimo. Eu vivo isso também em família, de pessoas muito perto, e é algo gravíssimo. O Alzheimer, por exemplo, é um diabetes tipo 3, onde o glúten do trigo tem participação quase que total, tem o açúcar também ali presente no Alzheimer. No trajeto, né? No processo até chegar à parte crítica do Alzheimer. Mas o pão tem seu papel também, porque ele vira açúcar. Mas vamos voltar no trigo. O trigo do Brasil é de má qualidade. Ele, além de ter um glúten com muito mais proteínas para ficar mais forte, né? Já que o Brasil ia passar fome lá para a década de 60, já foi visualizado isso, né? Que se não mudasse o tipo de trigo, passaríamos fome, já que a base da nossa dieta, né, é o trigo. Tanto que no desenho da nutrição, né, no ícone da nutrição, tem os trigos lá, né? Que é a nossa base aqui. E aí foi modificado geneticamente esse trigo, com muito mais aminoácidos diferentes. Tão forte ficou esse trigo que o nosso corpo acabou encarando como agressor. O trigo, com o seu glúten lá dentro, agride o nosso corpo de uma maneira inimaginável. Também porque contém sujidades que o Brasil permite para ficar mais barato. Então, que situação? O nosso corpo vai tentando se defender e como a gente não para de consumir, isso vira uma bola de neve. Efeito cascata, onde a pessoa tenta fugir e aí também o tiro sai pela culatra, né? Porque ela faz períodos de abstinência, provocando até compulsões em momentos seguintes, né? Daquele mesmo alimento em que ela ficou privada daquele alimento onde tinha o vício ali muito forte, muito presente. Volto a dizer, vicia porque vira açúcar e vicia porque o glúten tem derivado morfínico. Então, é uma areia movediça. É um processo onde a pessoa tem que ter um suporte muito grande para poder ir trocando esse tipo de... Eu não chamo de alimento o pão hoje, o pão normal. Você não vê mais as pessoas indo na padaria como na nossa época de criança, né? Então as pessoas já estão acordando, na verdade. Elas já estão percebendo que seu corpo paga um preço. Com esse produto alimentício, eu chamo de produto alimentício, nós chamamos... que, na verdade, suga a nossa energia. Na real, o glúten que está dentro desse trigo de má qualidade aqui no Brasil, porque eu já fui no Japão e é um trigo diferente. A gente não vai no banheiro de forma estranha como vamos aqui. É tudo muito diferente lá. Então, lá devem ter outros critérios para passar no controle de qualidade. Uau, quanta coisa então tá envolvida, né? Muito. Então a questão da fome iminente do país, né? Então de ter tomado uma atitude que de repente para a época fazia um sentido e que a coisa se perpetua às vezes, né? E o querer ganhar mais em cima daquele produto também. Agora você falou do Japão, a gente estava conversando antes de vir para essa entrevista, né? Aqui se dá um tempinho, vai fazer um lanchinho é pão, né? Vai fazer um intervalinho ali, se alimentar é pão. No Japão é arroz? Sempre. Lá, cada esquina tem um tal de combine, né? Que é uma loja de conveniências, que você encontra arroz pronto para consumo, na forma de sushi, onigiri, de várias formas ali, que você sai com a bandejinha e já sai comendo, seja no trem, no metrô, na rua mesmo. Então lá é tudo muito rápido. E é arroz, sempre o arroz presente ali, não manipulado ou minimamente manipulado, né? Porque só tiraram a casquinha e o germen para ficar ali o arroz branco. Não é arroz integral, mas é o arrozinho branco ali que pelo menos não virou um pó. Muito também. Melhor do que um pão. Infinitamente melhor, né? E por que a gente, às vezes, pensando aqui no que vai se alimentar, coloca arroz e pão no mesmo balaio? Arroz e pão, em termos de açúcar, é parecido. Tá.
Mas em termos de vício, o arroz não vicia. Perfeito. Porque não tem derivado morfínico, como o glúten. Em calorias, é parecido? Tudo parecido. Ah, então é a escolha do melhor investimento da nutrição. Exatamente. É melhor comer o arroz. Sim, só que dá mais trabalho. Então, para você, você tem que fazer o arroz. E para acompanhar esse arroz, você tem mais outros 2 ou 3 trabalhos, né? E as pessoas hoje não ficam na pia nem no fogão. Porque daí não é só fazer aquela louça arada, a pessoa não tem tempo. Que é também algo que está retornando, porque a gente vai falar dos pães funcionais. Você pode comprar, mas eles têm um custo aí muito mais alto. E quem tá nessa pegada hoje de investir seu tempo, a gente tem filhos pequenos, né? Sim. É gostoso levá-los para cozinhar com a gente, né? Mostrar como é o alimento in natura, né? Então, só vê um purê. Não, peraí, isso aqui é a batata, né? Disso aqui a gente faz um outro alimento. Ai, como é o arroz? Ah, ele é durinho, né? A textura, mostrar, deixar mesmo ali, visualizar, sentir cheiro do produto cru, Isso. né? Então, faz parte de um processo que a gente está, ainda bem, graças a Deus, retomando, mas é muito às custas de trabalhos, do trabalho de profissionais como você, né, doutora? Que batem nessa tecla, eu sempre falo isso, já falei na TV, vou falar aqui para você que está me assistindo. Eu conheço a doutora Dulce há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos eu conheço a doutora. No comecinho lá da clínica dela, eu estava lá como paciente, né? E uma das primeiras coisas e que me marcou muito desse nosso encontro, dessa consulta, foi: mas você não está comendo, você precisa comer. Poxa, eu, né, achando que o problema era que eu estava comendo muito. Não, as escolhas não estavam boas, né? Então, desmistificar, tirar, tem muitos vilões alimentares que a gente está pontuando no lugar errado. Porque se pensar, então, pera, é o trigo que vai desinflamar, porque tem uma conexão com a saúde mental que a gente quer trabalhar também? Então, peraí, vamos por partes, vamos fazer isso de um jeito que a gente consiga manter, que é o grande desafio, né? Exato. Eu também queria voltar na parte do eixo intestino-cérebro, da confusão mental que você citou. Você falou da bola de neve que né? Realmente, a gente vai agredindo o intestino, primeiro porque a gente não sabe digerir o glúten, não sabe quebrar o glúten, dado esse elástico forte, grosso, espesso que é. E também a nossa parede intestinal vai ficando permeável, que acho que esse termo já está ficando cada vez mais claro, da permeabilidade intestinal, vai ficando com furos mesmo. E esse glúten acaba entrando no corpo, de certa forma, estou falando de forma grosseira, mas é assim que o Dr. Lair Ribeiro também fala, né? E aonde cola aquele glúten lá, vai acabar sufocando, entrando em colapso algum órgão, algum tecido, algum órgão. Então, o cérebro realmente é o mais acometido normalmente, mas pode desencadear várias questões autoimunes, alergias, enfim. E aí a gente vai ficando cada vez mais ansioso e acaba tendo mais compulsões também por pão, pelo fácil acesso aqui no Brasil. Qualquer esquina a gente vai encontrar pães e bolos, já que o trigo também aí a gente está comentando hoje, pães e bolos em qualquer esquina, porque resolve logo, a gente mata a fome, é barato. Mata a fome, entre aspas, né? Porque também não mata muito a fome, né? E a gente não se sente pleno, se for ver bem. Você não se sente assim, nossa, fluiu. Mas é curioso como é a nossa primeira escolha. Pois é, a gente não pode deixar chegar nesse ponto de fome. Era aí que eu falava para você. Perfeito. Mas tem que comer, né? Agora eu tô voltando no que você acabou de colocar. Mas tem que comer sempre para não deixar chegar à vontade do pão. Já que é do pão que estamos falando hoje. Uhum. Tudo vale no quesito comer colorido. Tudo vale para não deixar chegar no ponto do pedido do pão. Deixa eu ver se eu consigo enxergar estratégias para quem está viciado em pão hoje e vê no pão, então, uma fatia de pão, que não seja o pão francês, mas uso de forma, né? É muito prático, é muito fácil, doutora. Põe um queijinho ali, você leva o lanchinho, né? Dá para levar para qualquer lugar, comer no transporte público, leva, de fácil acesso e transporte, né? O que dá pra gente fazer no lugar desse pãozinho hoje?
Ah, eu adorei que você comentou do pão com queijo, porque comparando o chocolate com o pão e queijo derretido, eu não sei qual dos dois, ou até uma coxinha creme, né? Eu não sei qual desses dois estilos o vício é maior no Brasil, né? Tá palho a palho ali. Mas é realmente convidativo nos lanchinhos ter o pão com queijo, porque é o mais prático. Eu mesma confesso que até no começo da minha carreira eu apelava para os pães integrais, um queijinho mais maturado, ou não tão maturado, era meia cura, e daí eu não sabia que a caseína era tão maléfica também. Aí fui trabalhando com nutricionistas funcionais no consultório, e elas me salvaram de uma... Eu vou abrir, né? Era uma candidíase, gente, que por um ano eu fui em 7 médicos. Tudo bem que tinha emocional, onde eu estava trabalhando muito ali. Deu um boom de trabalho no consultório e o emocional ficou afetado ali, né? Isso em 2008. Em 2008, com 5 nutricionistas além de mim trabalhando lá, o emocional ficou mexido, e aí as nutricionistas passavam as dicas, montavam a minha dieta, e elas falavam, fica 3 meses, mais ou menos, 3 meses sem o glúten, sem os lácteos e sem o açúcar, sem os 3 alérgenos. E eu só me curei com isso. Depois de passar em 7 ginecologistas, cada um com abordagem completamente diferente, tudo que você pode imaginar, nada curava, mas a dieta sem alérgenos foi o que me salvou. Isso em 2008. E era muito novo ali em 2008 sobre alimentação funcional, já que o tema hoje são os pães funcionais, né? E aí, ali, então, era tudo muito novo para mim, ficar só com tapioca, apesar de tentar acertar a dose, não ser de tão alto índice glicêmico, tentar ser o mais low carb possível. Não era tão prático, mas eu apelava, antes de saber tudo isso, eu apelava pro pão integral, com aqueles queijinhos que eu não achava que era tão maldoso assim, mas tanto é que culminou numa candidíase, né, ali, de um ano de resistência ali, e não era de repetição, não, era direto, e aí... Não cessou em nenhum momento, né? Não cessava, imagina, super, enfim, usava tudo. E hoje os ginecologistas, de cara, eles já trazem essa abordagem nutricional para tratar desse mesmo assunto, dessa mesma condição. Em 2008, nem se imaginava falar sobre isso, os médicos. A primeira coisa que os médicos falam é da mudança da alimentação. Antes de tentar qualquer remedinho, porque é uma condição relativamente frequente nas mulheres, né? Tem na farmácia, vende até sem prescrição, né? Um remedinho, outro, não deve usar dessa forma, mas a alimentação é o que vai tirar a pessoa dessa condição, né? Então, que importante. E nas nossas últimas entrevistas aqui no Diálogo 360, doutora, a tua profissão tem sido muito falada. Yeah. Então, assim, todo mundo precisa, e mais que isso, merece um acompanhamento nutricional, né? Algumas pessoas me perguntam, né? Mas, Denise, é uma vez por ano que tem que ir? Tem que ir mais de uma vez por ano. Sempre que tua rotina mudou, ou que você acha que aquele cardápio, aquela rotina não tá mais funcional para você, né? Porque tentar fazer essas trocas sozinho é cair no erro, muitas vezes, né? Não ter essa conversa. O profissional nutricionista é um profissional da saúde de primeiro contato. A gente não precisa de um encaminhamento médico para buscar o nutricionista. Por isso ele deve ser um profissional que está ali de fácil acesso, que você possa marcar, agendar sua consulta e ir. E hoje com a internet, você consegue atender pessoas do mundo todo, né? Sim, de fato, as pessoas ainda estão muito perdidas na alimentação. Não sabem muito por onde começar, já que o excesso de informações às vezes até atrapalha um pouco, mas acontecem tantos mitos, tantos medos que atrapalha tanto a pessoa, e na verdade o processo é bem mais tranquilo, apesar de que ela só pode esperar resultado depois de alguns anos, resultado real, consolidado, né? Depois de alguns anos. E aqui a gente está falando da pessoa, que pode ser obesa ou não,
Sim. né? Que pode querer ganhar massa magra. Então, ela quer, na verdade, engordar. Ela quer ganhar o peso na balança. Mas de gordura, ninguém quer ganhar o peso, né? Então, ela quer ganhar massa magra. Então, várias condições. Ainda sabendo que a obesidade é uma doença crônica, né? De uma importância, assim, uma relevância imensa da gente falar. Não é só de obesidade que a gente tá falando aqui. A gente tá falando de estilo de vida. A gente tá falando de uma pessoa cansada que tá com peso, corpo em ordem, né? Saúde, estética, funcional, tudo bem. Mas tem uma confusão mental que pode estar sendo desencadeada por uma alimentação que ela não vê problema. E às vezes nem o profissional que a acompanha vê um problema, né? Então, fazer essa abordagem diferente, e hoje essa entrevista, então, falando sobre os pães funcionais é tão importante porque de repente é com você que a gente está conversando agora, né? Você que precisa fazer essa troca, essa mudança e saber o que vai substituir, doutora. Mas eu gosto tanto dessa textura tão boa. Como é que a gente desacostuma um paladar e acostuma com outro? No café da manhã com ovo, por exemplo, é fantástico. E muita gente nem toma café da manhã porque pratica o jejum. Vamos falar um pouquinho? Claro, vamos falar disso sim. Aproveitando o que você falou, com que frequência a gente pode ir num nutricionista? Na pior das hipóteses, 2 vezes por ano. Uma no inverno, uma no verão. Tô brincando, é que realmente o nosso corpo se comporta de maneira diferente. No frio, a gente queima muito mais energia, muito mais calorias. Então, a fase mais fácil para emagrecer, teoricamente, é no inverno, onde a gente tem uma queima. Fácil para emagrecer é no inverno? Em certo aspecto. Tá. Porque, por outro, a gente consome mais calóricos mesmo. É verdade. Então, seja fondue, chocolate quente, sopas mais gordinhas e tal, bolos e tal. A gente realmente tem mais fome. Se a gente queima mais energia para manter a temperatura corporal, a gente tem mais fome, porque a gente está queimando mais. Porém, se a pessoa souber aproveitar, se ela tiver mais compensada ali, porque já vem trabalhando com um profissional da área, ela consegue estar mais compensada e então ela consegue usar esse poder térmico para queimar mais gordura, sempre preservando a massa magra com o trabalho de força, né, com treinos resistidos. Mas aí não é minha área, é que a gente assiste isso no paciente, sendo que outros colegas estão trabalhando juntos ali. E aí você me pergunta do jejum, como que a gente pode sair dessa armadilha do pão utilizando a ferramenta do jejum. É fantástico, porque ali você começa a desviciar de fato dessa areia movediça que é o pão. Eu digo areia movediça porque o que a gente mais vê por aí são esses erros alimentares, onde a pessoa fecha a boca, que a gente ouve falar esse termo, fecha a boca, que eu não sei de onde veio, porque daí o jejum é uma coisa muito organizada, nada é bagunçado no jejum intermitente ali, não é fechar a boca, na verdade. É um processo tão mais para dentro e eu digo bagunçado porque se a pessoa quebrou o jejum, se ela fica umas horas ali passando fome, esse é o famoso fechar a boca, popularmente falando, onde o corpo põe os pés pelas mãos, lança armas, lança hormônios, pedras na mão, um efeito cascata horrível que faz a pessoa engordar muito mais, faz ter compulsão, pede o pão. É sempre um tiro pela culatra quando as pessoas vão pelos seus próprios pensamentos, pelos conceitos antigos, do que é fazer dieta lá de antigamente. Não tem nada a ver com o que a gente vinha falando desde 2000, não tem nada a ver com 2024, não é fazer dieta, não é regime, não é fechar a boca, não é nada disso. Regime! Não é nada disso. Essa palavra é maravilhosa. Regime, lembra? E não é nada disso, fechar a boca. E eu ainda assisto isso ao meu redor, muito. E para muita gente não adianta só falar, então a pessoa tem que estar no momento dela. Também faz parte disso, né? Faz parte. O amadurecimento para começar, para ressignificar a alimentação. A cura começa da aceitação de que ela tem que mudar e de que ela tem que se desprender dos seus vícios, né? Daquilo que lhe faz doente. Ela está preparada para deixar para trás, para desapegar daquilo que lhe faz doente, né? Então, não é todo mundo que está preparado, porque os vícios eles só acontecem pelo sistema que a gente vive, que nos obriga a nos entorpecer. A gente precisa, é o que a gente assiste hoje. Atualmente, a gente precisa se entorpecer de alguma maneira para suportar
algo que não encaixa hoje, não fecha a conta para ninguém. E aí, como que ela vai extravasar? Geralmente é se entorpecendo de alguma maneira. Seja com álcool, seja com açúcar, seja com pão. Que é o trigo. Trigo de todas as formas. Massa, pastel, macarrão, de todas as formas. Dá para fazer pão funcional. Dá para comprar pão funcional. Isso. Mas são aí, pães esse é o ponto. diferentes. São, aí é que tá. É todo um processo, para cada um funciona de uma forma diferente. E ele precisa ser acompanhado. Ele vai andando com o suporte de alguém, a não ser que essa pessoa já esteja muito preparada por várias questões. Já tem um paladar diferenciado, já não tem seletividade alimentar, né? Porque hoje em dia a gente também lida com muita seletividade alimentar, porque de fato o paladar, as texturas caem diferente para cada pessoa. E aí, os pães funcionais, a pessoa precisa ir com calma. Alguns, de repente, já viram a chave, mas a maioria demora para virar a chave. E aí ela precisa ir numa padaria sem glúten, experimentar como é que é. Come ali. E tem padaria sem glúten, isso é muito legal. Tem. Legal. Eu não sei se pode fazer propaganda de algumas. Na verdade, no Tatuapé tem duas, né, legais. De mim. Tem o maçã e caramelo, tem o Vivaz com Z, que são duas, que você come ali dignamente, de forma gourmetizada, e entra nesse mundo. Aprende a desmistificar que, pode ser gostoso. Talvez enjoe no dia a dia. Você falou de enjoar. Por que enjoa? Por que enjoaria? Porque a gente não enjoa do pãozinho normal? Porque não tem o derivado morfínico. Tá bom. A gluteomorfina. E aí textura. Não vicia mesmo. É diferente a textura. Você tá falando do paladar, é borrachudo. É o quê? É borrachudo. Eu não quero também desmoronar o conceito. Não é para desincentivar também, de jeito nenhum, mas é só para entender que você pode ter alguma dificuldade nesse começo. Sim. E que faz parte. Sim. Porque, na verdade, sim, a gente treinou nosso paladar para ir pro caminho ruim. Isso. Agora, dá pra endireitar isso. Dá, e na verdade é uma aventura, porque daí depois você estende aquilo para sua cozinha, se possível. Se você tiver aparelhagens que facilitam, você vai encontrando aquela receita até ficar com a sua cara. Então, do borrachudo, que é o que a gente mais vê, você pode chegar num quase pão francês. Num quase pão de forma convencional. Que é isso que a gente vai encontrar nessas padarias que trabalham com isso. Então, elas já trabalham essa textura para ter a melhor aceitação. Isso. Você tem também, hoje em dia, misturas prontas. Por exemplo, da Zaya, você tem misturas prontas para fazer o pão em casa. Que a gente falou desse resgate. Então, dá para fazer o pão em casa. Dá para fazer o pão em casa. Legal. Se você tiver maquinário, melhor ainda, né? Mas você vai encontrando essa melhor receita. Uma máquina de pão? Uma máquina de pão, isso. Então, são receitas muito variadas que você tem na internet, mas você pode ou não adicionar alimentos integrais. Enfim, você pode fazer de várias maneiras. Eu tenho me atentado bastante à validade dos alimentos. E a validade dos produtos que são mais funcionais, que são melhores para o nosso corpo, é sempre encurtada. Isso. Tem um motivo para isso? Tem. Eu vou falando de estabelecimentos, porque eu preciso para amparar aqui, para ancorar nossa conversa. Na Casa Santa Luzia, se a gente fizer um passeio por lá, a gente vai se inspirar muito. E normalmente os pães sem glúten são congelados, eles são vendidos de forma congelada. De fato, a validade é bem menor. Facilita estar congelado. Facilita. Tá. Esse é o ponto que você vai se descobrindo aos poucos, porque se você for em alguma padaria sem glúten, você vai descobrir aquele pão que você amou. Só que quando você levar para casa, não teremos como deixar para vários dias, porque no dia seguinte ele já vai estar bem endurecido. Dá para congelar o que a gente faz em casa? Dá para congelar. Normalmente você encontra pães inteiros, tem também da Mahalo Bread, né, que entrega em casa, chega fresquinho e quentinho na sua casa, só que ele vem inteiro. Então você pode fatiar e congelar já fatiado, né, para não ter aquele problema de acúmulo e para não fatiar de forma incorreta depois de congelado. Você tem a de mangiare. De mangiare também é um pão muito elogiado.
Eu tô falando alguns que vêm à minha mente. Eu fui num congresso onde tinha alguns pães, mas não eram daqui. Tinha um de Franca incrível, mas não conseguiu entrar aqui em São Paulo ainda. Então é tudo muito pequena produção ainda, né? Tem essa coisa da demanda que ainda não aumentou. Porque a gente precisa aumentar a procura por esse tipo de produto, né? Se tiver a procura, com certeza isso vai chegar. E para você que está assistindo esse podcast, você viu, né? Quantas empresas, quantos nomes falados por aqui também. Diálogo 360 podcast@gmail.com. Você que quer contar a sua história, falar um pouquinho da tua área profissional, você que tem uma empresa, quer aparecer aqui no Diálogo 360, vem conversar com a gente. Agora, doutora, a gente tem vendido a granel hoje todas essas melhores farinhas que você comentou. O preço é um entrave ainda? Dá para confiar de todo estabelecimento que vende assim a granel? Ou é melhor esse que já vem no saquinho zip, que tem a marca, a chancela, os carimbos, tudo, selos? Eu acho que para começar, vale começar desses produtos embalados com marca. Tá. Porque a chance de sujidades, de sujeiras, de armazenamento por muito tempo em galpões não higiênicos, a chance disso é menor. E fora que você tem a garantia da empresa. E você começa com receitas despretensiosas mesmo. Então a quantidade é pequena, você não vai gastar rios de dinheiro. Então você também tem a garantia de que está começando de forma higiênica, aquilo te anima mais. E você vai fluindo por essa linha, por essa jornada sem o glúten. Vai ter uma fase que você vai enjoar, porque não é viciante, então você vai querer o jejum, então ele não vai precisar estar presente. Vai ter uma fase que basta o ovo, vai ter uma fase que vai dar saudade, você vai voltar com essas receitas ou de casa, ou com aquele pão da padaria sem glúten que você gostou, ou daquele que te entrega em casa, aquele pequeno produtor que faz o pão e te entrega em casa. Ou até de uma nutricionista que faça, eu mesmo conheço uma, mas ela pede para não divulgar, mas eu compro dela, de uma amiga nutricionista que trabalhou comigo, inclusive, faz pães incríveis sem glúten. Eu não me aventurei pela agenda muito cheia que eu tenho hoje, então não me aventurei a fazer o pão em casa. Faço todos os outros coloridos em casa, fica um tempão na pia, mas o pão eu ainda não entrei nisso porque a crepioca satisfaz a gente. E como que faz a crepioca? A crepioca é só tapioca com ovo. E aí você... Ovo, uma colher de tapioca. Uma colher, na verdade, quanto mais ovo, melhor. E a tapioca você vai colocando a gosto, quanto menos, melhor. Mas é claro que a tapioca, ela dá um gostinho de requeijãozinho por ser também azedinha, né? Por vir da mandioca e parecer um polvilho azedo, ela dá um gostinho mais de requeijão. Pão de queijo também, muitas vezes, é um desafio aí. Dá para fazer um pãozinho de queijo funcional? Ou nessas padarias, esses estabelecimentos que você falou, a gente consegue encontrar essas variedades? Conseguimos, a gente tem também as misturas para produtos, pães de queijos já, o pão de beijo, né, já à venda, porque melhor ainda não ter o queijo. Lembrando que tem muito pão de queijo fake por aí, mesmo esses que a gente compra congelado e a gente coloca na air fryer, por exemplo, sobe um cheiro de gordura de boi, gente, é assim, se a gente faz é muito diferente, não tem como, o nosso azeite ou então a nossa manteiga. Falando em manteiga, quando a gente compra esses pãezinhos sem glúten, a gente precisa dar o nosso jeitinho, a nossa carinha para torná-lo mais gostoso. Então, com manteiga na chapa, e pode pôr bastante manteiga, hoje, pelo menos nesse momento, a manteiga não é tão vilã. E aí você deixa mais atrativo, tá? Porque é um pão normalmente mais seco, né? Então você precisa deixar ele mais molhadinho. Manteiga ghee já não é tão comentada. Teve sua fase já. Teve sua fase, mas a manteiga, para fugir do queijo, é válida, né? Porque a gordura do leite ainda não foi atacada, né? E então, o pão de queijo você encontra em misturas, em potinhos, né? Pão de queijo de caixinha, ou pão de beijo, ou pão de quê? Que não tem o queijo. Adorei. Tudo para fugir do queijo. Se for usar queijo no pão de queijo, tenta usar os queijos maturados, os queijos de longa cura, onde a caseína, que é um dos problemas
A lactose já foi quebrada logo no começo, com aquela cepa do queijo, né? Mas a caseína demora muito tempo para ser quebrada. E aí, usar os queijos maturados, são os queijos caros, né? Maturado no pão de queijo é menos pior. Mas tem que tomar cuidado com as pegadinhas, porque tem muito pão de queijo fake por aí e muito pão de queijo com farinha de trigo por aí. Nos estabelecimentos vendidos pronto para consumo. Muitos. Que não é a mesma textura, mas a gente percebe que não é só do polvilho, que é aquele pão de queijo. Então, do polvilho, tudo bem. Do polvilho, ok, vira açúcar igual o trigo, né? Sim. Porém, não tem o glúten. Tá. E não é sujo, tão sujo, quanto a farinha de trigo, né? Que deixa passar um monte de partes de inseto, na verdade, no trigo, né? E a tendência de sujeira das outras farinhas é um pouco menor, mas vale tudo que você puder optar por caixinhas com marca. Industrializado, Industrializado, sim, né? É melhor. Já vem chancelado, você tem para quem reclamar. Isso. Acho que é sempre assim, né? Tem para quem reclamar, tem um número, tem um saque, né? Isso aí. Melhor começar, então, dessa forma. Isso. Numa das nossas conversas, a gente falou de escolhe o pão, escolhe uma fruta. E aí, bom, uma das áreas, para começar essa pergunta, uma das áreas eu acho mais desafiadoras aí da saúde é a nutrição, porque é muito dinâmico. E o que eu vejo, assim, eu conheço muitos profissionais nutricionistas, vocês acabam encontrando uma linha e vocês vão se agarrando nessa linha com respaldo científico. Isso. E tem espaço para várias visões, várias maneiras de conduzir ali a alimentação, e a gente tem que ter uma identificação com o nutricionista, né? Então, quero partir desse ponto para perguntar das frutas. Então, a gente está falando hoje de pães funcionais, já falamos que o trigo de hoje é diferente. Tem anos atrás a gente falava, o trigo mudou, mudou mesmo, agora a gente já sabe, é outro, não tem nada a ver mais do trigo de antigamente. Inclusive ele foi modificado geneticamente para ficar resistente às pestes, né? Para ter mais quantidade nos locais cultivados, né? Para ter maior quantidade. E aí esse glúten que foi uma armadilha. Como um pão, como uma fruta, um pão funcional, já estamos nos pães funcionais aqui, então já... ou tirei porque faço jejum, ou quando como, se como sempre, opto pelos funcionais. Mas e as frutas? Onde é que as frutas vêm aqui no nosso dia a dia? Que espaço isso tem na tua linha, na tua condição da nutrição? A gente consegue comer melhor a fruta quando a gente come comida na hora de comida, né? Então, no almoço e no jantar, com bastante comida colorida, a gente tem mais vontade de fruta nos intervalos também. Se a gente fica comendo pãozinho o dia todo, a gente só vai ter vontade de continuar comendo pãozinho o dia todo. Então, a gente precisa ter uma alimentação mais limpa, né? Dito hoje em dia, esse termo tão falado. Uma alimentação mais limpa, sem tantos viciantes, sem tantos alérgenos, para que a gente tenha vontade de alimentos não viciantes e que a natureza nos deu, né? Que são todos esses detox. Como frutas, por exemplo, né? Se possível, orgânicas, claro, né? Mas aí até banana caberia, porque uma das primeiras perguntas para nutricionista é: banana pode? Então, a gente só consegue comer mais banana quando a gente limpou por muitos anos a nossa alimentação. Porque senão a banana fica em último plano quando a gente tem uma alimentação mais viciada, uma alimentação mais inflamada, mais pró-inflamatória. A gente está muito menos preocupado nesse bate-papo aqui com calorias e muito mais preocupado com o quanto de nutritivo vai ser aquele alimento de verdade, né? Isso, a gente pensa da forma funcional. E não, realmente as calorias no papel são uma coisa, mas dentro do corpo são outras. E aí, a gente comendo comida, a gente vai baixando o nível de compulsão. E aí a gente consegue se desprender dos beliscos, das guloseimas, do lixo, né? Do dia do lixo, a gente vai se desprendendo disso. E a gente vai tendo a consciência maior, peraí, mas eu posso pôr a banana no lugar. Ah, claro que eu queria outra coisa no lugar, mas peraí, como eu tô mais compensadinha, eu tô comendo colorido, em quantidade boa, sem passar fome, sem me privar, sem passar vontade, então a banana, ela já
ela já entra com mais naturalidade, não é tão forçada. E aí você vai vendo as respostas do corpo, você vai se animando cada vez mais para manter aquele hábito da fruta, da banana, como você colocou também. E todas as outras frutas. Todas as outras. É que a banana é um ícone, porque ela é sagrada, né? Ela já vem com a embalagem, ela cabe na bolsa, ela não precisa de temperatura nem nada. Então a gente às vezes pode estar até com a mão não tão higienizada, você pode nem tocar nela, né? E, de fato, a gente só consegue ter mais vontade da banana quando a gente saiu mais desses vícios todos. Senão, a gente não vai ter vontade de fruta nenhuma. Em geral, é isso que eu vejo. E para quem já tá com esse corpo, então, mais limpo, para quem já faz uma alimentação melhor, a fruta, ela vai substituir um doce, vai fazer a vez de um doce, não? Totalmente. A gente, mãe de criança pequena, volta a dizer, né? A gente que dá mais fruta pro filho, tem sempre uma fruteira muito grande, colorida ali, e já tá picando pro filho, ou dá logo pro filho inteirão, né? Porque eles têm que ter todo o processo igual adulto. Você tá mais em contato, então não é que a gente vicia mais na fruta, é que ela passa a fazer mais falta para nós também, né? Porque a oferta é maior ali pra gente que tem criança. Mas normalmente quando é adulto, vida louca, só workaholic e tal, a fruta tá sempre em segundo plano por ser mais perecível, por dar mais trabalho para comprar, rodiziar, repor. A gente sabe, né? Tem que ir bastante ao hortifruti, tem que deixar ali a geladeira e a fruteira sempre em dia, e eles sempre vão querer uma coisa que é o mais difícil de encontrar às vezes, né? Então, buscar a fruta da época também, se bem que eu não sei mais se tem isso. Tem alimento da época? Não tem mais, né? Muito pouco. Uva você tem o ano inteiro, mas lixia só que você vê no Natal. É verdade. Morango tem o ano todo hoje, porque o Lucas adora morango e eu tenho de janeiro a janeiro morango em casa. Mas a lixia você ainda não vê. Das outras, já estendeu o prazo. Figo, uma delícia. Figo agora tem o ano todo, antes era só no Natal. Alguma fruta que você levantaria ali um alerta? Claro que a gente está falando aqui de pessoas que não têm nenhuma outra condição associada, né? Porque a primeira coisa que alguém pode falar é do diabético, né? Para o diabético tem outras diretrizes, mas nada assim. Não né? há restrição alguma em termos calóricos, nem em termos de índice glicêmico, não há restrição alguma para esse consumo de fruta. É preferível fechar as refeições com frutas e nesses intervalos, se você comeu bem nas refeições anteriores e se você vai comer bem nas próximas, vai na fruta sem medo. Lá em casa, a fruta começou a ficar pintadinha, a banana. Começou a ficar pintadinha, como já tem uma pequena fermentação, já não cai tão redonda pra gente. Então, no nosso caso, a gente faz sacolão quase todo dia. Porque a gente compra aquele tanto e vai, em casa vai umas 7 por dia, todo dia. 7 bananas. No mínimo. E aí todo dia a gente repõe, porque no dia seguinte já o corpo já não aceita tanto aquela pequena fermentação. Cada um tem seu padrão, porque ela pintadinha fica mais docinha, cabe melhor em receitas e tudo mais. Dá pra congelar essa banana que tá ali já ficando bastante madura? Quando calha de comprar um monte, porque aquela semana vai ser pauleira, a gente pintou um pouquinho, já tá pintadinha, né? A gente já corta em rodelas pra congelar, pra usar em receita, sorvete, que faz a banana pura, né? E é uma delícia. Faz um belo sorvete ali. E que sorvetão bom, né? Parece que tem açúcar e leite. Isso. Só bate a banana, lá em casa a gente coloca morango junto. Também. E fica um sorvete. Você não fala que não é um sorvete, né? E é banana pura. O Lucas é um sorvete. Né? Eles curtem mesmo. Curtem. E é muito legal, que claro que você é nutricionista aí da área há muito tempo, mas eu que não sou da área, acho que a oportunidade, o filho nos dá uma oportunidade de restartar essa coisa da alimentação em casa, né? Porque só tem uma maneira de fazer dar certo a introdução alimentar e da gente conduzir, guiar os nossos filhos para uma alimentação saudável. É fazer também. Sim. É ser o exemplo, né? Então Sim. Não tem essa de você vai comer uma coisa escondida e para ele é diferente. Isso pode se sustentar por algum tempo, não por todo o tempo. Né? Nossa, isso é inquestionável. A gente percebe que o exemplo faz com que eles nem questionem também, né? Eles acham que só existe isso no mundo. Comer daquela forma.
Então, para eles não tem outra forma. E aí, se eu e meu marido, que a gente come um monte de comida em volume, né? Porque a gente tem muito gasto calórico. Então, a minha filha tá sempre aberta, abre a boquinha toda hora, né? Porque a gente tá comendo e tal. Pra ter, claro que existe o outro lado, né, de acostumar o corpo com menos volumes de tudo, até para evolução do ser humano mesmo, né? Tem esse outro lado aí que alguns filósofos e sábios já começam a levantar. Menor volume de comida. Menor volume de comida, daí entra também o jejum intermitente, né, nessa jornada importante para o ser humano, porque é importante a gente se desprender das coisas terrenas aqui também, independente de qualquer segmento aí das pessoas ou crença, mas é importante a gente sutilizar, a gente ter caminhos mais evolutivos de qualquer forma, né? E aí, o volume excessivo de alimento faz com que a gente tenha muito mais trabalho, gasto, tempo e isso não é producente, né? A gente precisa pensar nesse lado mais desprendido mesmo, né? Para poder fluir tudo melhor e sem gastar tanto tempo com isso. Não dá para fazer isso sem apoio, sem o suporte do profissional da nutrição. Então, busque o seu, tem que alinhar, então tem que ter aquela afinidade, né? A gente fala isso até pela sustentabilidade mesmo do planeta e toda a consciência animal, né? Várias questões, né? Diminuir volumes. Então, eu tô aqui falando que o nosso metabolismo é alto, que a gente tem alta necessidade, mas existe o outro lado também que precisa ser conscientizado. De, em certas fases, ensaiar menores volumes, vem o jejum e tal, para poder enxergar por vários ângulos, sentir por vários ângulos, experienciar de várias formas também. Acostumar o nosso corpo com esses estímulos também, né? Exato. Fazer essa troca. Então, eu entendo isso, vejo isso com excelentes olhos, né? Então, ora você faz de um jeito e dá certo, e você mantém isso, mas agora você vai... O teu corpo permanece o mesmo, porque a grande questão de obesidade ou dos obesos é que uma mudança não se sustenta. Ou você permanece ali do mesmo jeito, mesmo que isso não esteja mais te fazendo feliz na alimentação, né, com o que você está consumindo, ou você vai ganhar o peso de volta e perder ali tudo aquilo que conquistou. Então, com bom manejo, dá para fazer. E o pensamento de hoje, da entrevista de hoje, é fantástico, porque não é sobre estética, não é nem sobre a obesidade, que é uma doença seríssima, que a gente pode falar aqui vários videocasts sobre isso, né? Já tive a oportunidade de conversar com a doutora até sobre isso, manejo da obesidade, as visões ali, como é que o profissional conduz, são vários profissionais que conduzem a doença, a obesidade, né? Não é sobre isso. É só uma capinha para atrair, né? Para um propósito muito maior, na verdade, a pessoa vai se sentir nas nuvens. Esse é o propósito, na verdade, né? Então, às vezes precisa da maturidade que você comentou, não é todo mundo que tá pronto para fazer essas escolhas, né, doutora? E assim, a ideia é que quanto mais presente estiver isso, então quanto mais eu falo com a doutora, mais vontade dá de experimentar esses pães funcionais, de fazer essa troca, de observar, acho que o consumo de pão em casa tá maior do que eu gostaria, ou maior do que deveria, né? Então, pensar sobre isso também, porque daí vem a grande influência. Deixe ser influenciado pelas pessoas que realmente têm um papel ali, que você observa e vê que, olha, tá disposta, né? Uma pessoa que tá disposta, cabeça funcionando sempre a mil, inteligentíssima, doutora. Obrigada. Né? Então, isso é muito legal. Acho que esse é o grande propósito aqui. E é difícil chegar até esse patamar, trabalhando com isso também, né, doutora? Nem fala. Até porque hoje em dia a informação está muito mais acessível. E aí as pessoas também nem sempre têm dinheiro para ir no nutricionista, também esse é o ponto, né? Porque a gente, quando senta de frente para o paciente, precisa de tempo, e esse tempo custa caro também. E, na verdade, o vício pela comida é geral, né? Não é só esses com derivados morfínicos que eu comentei, né? Então, as pessoas hoje estão muito viciadas em comida de forma geral. E se desprender disso cada vez mais, pensar formas em como se desprender, vale muito a pena, né? Então, todos os outros aparatos, né? Natureza, meditação, grounding, enfim, fé, vai ajudar, vitaminas, suplementos e tal, vão ajudar a pessoa a se desprender mais desse vício pela comida em geral. E só para fechar sobre o pão,
Eu não conheço uma pessoa que coma pão francês todo dia e não tenha queixas sobre o corpo e sobre o bem-estar. Não conheço uma pessoa sequer. Então esse é o ponto. Mas por que eu vou largar o pão se tá tudo bem? Peraí. Se ela come quase que a vida inteira esse pão francês, todo santo dia, alguma queixa ela tem, seja de irritabilidade, alergia, dor de cabeça, enxaqueca, questões gástricas, alguma queixa ela tem. E o bem-estar, né, não é o mesmo, não é aquela fluidez, aquele pisar nas nuvens, diferente de uma pessoa que experimenta um detox, experimenta um spa, uma espécie de programa que ela vive com a mentoria de alguém, enfim, ela se sente muito mais nas nuvens. Isso é muito legal. Agora, para encerrar, a doutora tá lá no Instagram, arroba Clínica Nutricentro, Clínica Nutricentro. Para quem quiser te procurar, como que é o teu acompanhamento hoje? Como é que você faz? Como é que é essa primeira consulta? E que tipo de contato e retorno essa pessoa pode ter com você? Tá, bom, eu atendo nos consultórios todos da Livance e a consulta dura mais ou menos 3 horas e a gente não percebe o tempo passar. Porque antes de tudo, é o momento da pessoa de virar a página na vida mesmo. E tá tudo dentro dela, a gente só fica ali conduzindo, só falando de corpo e de alimento, a gente não sai desse tipo de conversa, e muitos até falam, nossa, parece algo terapêutico, né, sem nem tocar em nenhum outro assunto de outras áreas, de nenhum colega de outras áreas, só falando de alimento e de corpo, a gente consegue elevar os patamares da pessoa até que ela se sinta preparada, de fato, para ter menos vícios alimentares. Esse é o ponto. E a gente fica 3 horas ou até um pouquinho mais. A pessoa já sai com a dieta já na primeira consulta, né? Porque a gente monta ali na hora juntas. E eu fico sempre acompanhando. Normalmente por 3 meses a pessoa fica com um suporte muito grande, sem nem precisar voltar, né? Você ainda dá receitinhas? Dou, não tem como, faz parte ali do bate-papo, a receita sai e também em materiais, né? Não sei se você já tem, se não tiver, fica uma sugestão, faça um e-book. Boa, essas receitas. É verdade. Tá? Faça um e-book. Porque isso, infelizmente, não é todo mundo que assiste, que já te viu na TV e agora aqui no videocast que vai poder passar em consulta com você, mas olha, eu vou te falar. As receitinhas da doutora são fantásticas, daquelas que você não precisa falar que são funcionais. Não fala. Porque ninguém vai notar, só que todo mundo vai estar sendo muito melhor alimentado, vai sair de lá assim, satisfeito, né? Tortas com couve-flor, uma vez você me passou. Sim. Então assim, é uma delícia, dá um pouquíssimo trabalho, porque a nossa vida é corrida, né? Se é corrida para nós, é corrida para a doutora também. Então faça um e-book. Boa. Venda esse e-book, Boa. porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Tem aqui a minha chancela, porque eu já fiz muitas receitinhas que você passou para mim. Eu sou uma grande fã do seu trabalho. Quero agradecer demais por você ter vindo aqui hoje. Sem palavras, mais uma vez. No Diálogo 360, volte outras vezes. Assim, as pessoas vão mandar dúvidas. Deixa no comentário aí, nos comentários, se você tem alguma dúvida. Que pergunta você gostaria de fazer para a doutora Dulce? A gente pode agendar um outro bate-papo. Ela vem, ela volta. Tem uma série de pessoas que querem se alimentar melhor e que precisam só daquele movimento de começar. Isso. Só aquele empurrãozinho que faltava, de repente esse empurrãozinho vai vir através do Diálogo 360. Obrigada por ter vindo. @Clínica Nutricentro. Vale muito a pena acompanhar. Vale muito a pena acompanhar a doutora pelo Instagram. Um dos pontos para a pessoa saber se está com a melhor qualidade de vida é se ela acorda descansada. Normalmente quem come pão francês todo dia não experimenta isso. Fica essa frase ecoando na cabeça de quem está assistindo. Você é maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada. Antes de encerrar, quero agradecer muito a Clínica de Fisioterapia Fisiolook. Tá lá na Vila Carrão, aqui na zona leste da capital paulista. Uma clínica que tem 7 fisioterapeutas, tem tudo da fisioterapia lá, reabilitação ortopédica, neurológica, tem pilates, acupuntura, RPG, marque sua avaliação, então os contatos aparecem aí na sua tela. Tem o Instagram, que é @Fisiolook,
O telefone, que também é o WhatsApp, é 11 2193 3583. O site é fisiolook.com.br. E o meu agradecimento também à Farmácia de Manipulação Empório Magistral, @Empório Magistral. Entrega em todo o Brasil. Acesse aí pelo site ou pelo telefone 11 50 89 5123. Obrigada a você que ficou conosco até o final desse vídeo. Se inscreva, ative as notificações, dê o seu like aqui nesse vídeo. Obrigada por estar curtindo e se informando aqui junto com a gente. Esse é o propósito do Diálogo 360. E tem o nosso e-mail para você mandar sua sugestão, conforme eu disse, durante aqui esse bate-papo, diálogo360podcast@gmail.com. A gente fica por aqui porque a vida é feita de diálogos e conexões. Até mais. Tchau.